E aí, tudo bem? Então, estou aqui, ó, de novo e estava fazendo aquela série de vídeos sobre astrologia e eu gostei, estou animado assim para querer fazer essas lives assim, que é muito interessante, é bem legal, porque são momentos, né, que a gente está só, a gente está aqui no escritório, tá refletindo aí, pensando na vida, um monte de coisas. Hoje eu estou aqui no laboratório, agora minha sala hoje está tá ocupada, porque hoje é dia de atendimento. Durante o mês a gente tem um atendimento aqui dentro do nosso laboratório para todos os funcionários da empresa. Não é obrigado a tomar floral, entendeu? Mas eu sempre convido e sou muito enfático com os funcionários quando eles entram na empresa para dizer assim, ó, uma questão de ordem aqui é que vocês vão ter que tomar florais, porque não dá para trabalhar num lugar e não experienciar, melhor assim dizendo, o que a gente faz aqui, que é alquimia. Eu já postei 3 videozinhos, né? Um videozinho eu fiz na praia, depois eu fiz o sol e a lua, o sol, a lua. A lua ainda tem bastante assunto. A lua ainda dá para falar bastante da lua, porque a lua realmente é um assunto bem interessante. Eu falei um pouco da tabula lunar, mas eu queria falar de aspectos da lua que são aspectos assim muito fortes com a vida da gente, principalmente porque a lua é a mãe, né? E é um outro ser complexo, a mãe, né? Porque é através da mãe que o espírito passa e aquilo que é espírito se torna carne, aquilo que é verbo se torna carne. Então temos que discutir mais essa questão da lua. Outra coisa, hoje eu nem acordei assim, com disposição, né, para falar de coisas astrológicas, falar de outras coisas também que eu acho bem interessante assim no meu dia a dia, porque hoje eu acordei e eu tive várias experiências interessantes com pessoas, né? Eu encontrei várias pessoas na minha caminhada da minha casa até o laboratório. Eu encontrei, por incrível que pareça, 3 pessoas aconteceu o mesmo assunto. Eu achei aquilo tão interessante, né? Porque você encontra as pessoas e sem puxar o assunto, sem você estar pensando naquilo, de repente o primeiro assunto veio à tona com a primeira pessoa, aí você logo depois encontra uma segunda pessoa e essa segunda pessoa traz esse assunto, o mesmo assunto que você estava falando com a pessoa anterior. É uma coisa muito interessante dentro dessa teia, né, que a gente chama vida, dentro dessa teia que é o nosso relacionamento com o mundo, e de repente esses encontros, né, esses cruzamentos de dados que vão se dando, não necessariamente a gente esteja a gente ache, né, que a gente está conectado com aquilo, e de repente a gente está. Porque você imagina, você encontrar de manhã até essa hora, você encontra com 3 pessoas e o assunto é o mesmo, é uma coisa meio esquisita, né? Então é sobre esse assunto que eu quero falar, que é um assunto que eu fiquei pensando aqui durante a hora do almoço. A gente fez uma reunião aqui no laboratório, mas eu não tirava aquilo da minha cabeça, sabe? E o assunto da primeira, da segunda e da terceira pessoa foi a questão do perdão, o perdoar. E eu acho isso interessante, isso mexe comigo, essa coisa do perdão, porque pensei num ser que era vingativo. Eu era um ser vingativo. Eu adorava filme de vingança, achava aquilo lindo. Quando o cara conseguia se vingar e matar todo mundo, eu achava aquilo demais, entendeu? Porque eu tinha esse gosto, sabe, de ver aquele que fazia mal ao outro sofrer também. É aquela ideia, eu acho que muito do arquétipo do com o ferro fere, com o ferro será ferido, né? Olho por olho, dente por dente, essas leis antigas, né? Da religião antiga, mais primitiva. E o perdão ficou na minha cabeça e eu cheguei a algumas considerações. Eu acho que perdoar, vai ter que perdoar, não tem jeito, né? Porque vai ter que entrar num acordo. Mas o que eu achei interessante nesse assunto com as pessoas, na questão do perdão, a gente se perdoa, e a gente perdoa por quê? Porque houve uma situação. Possivelmente aquela situação nos feriu, aquela situação nos trouxe momentos de tristeza, de agonia, de depressão, né? Algumas pessoas passam por momentos assim de sofrimento muito longos, muito longos.
As três pessoas que eu conversei hoje tinha a ver com isso, essa coisa do perdão, né, dessa dor que a gente carrega, que tem a ver com outra pessoa, que tem a ver com outra situação, que tem a ver com o passado, não tem mais a ver com o presente. Essas pessoas estão, a primeira que eu conversei fazia 15 anos, sabe, que carregavam uma tristeza lá do irmão, da irmã, e que nunca resolveu. E aí eu fiquei pensando naquilo, sabe, essa dor, esse sofrimento, que eu, particularmente na minha vida pessoal, eu já tive bastante isso. Eu sempre tive assim, eu sempre carreguei na minha vida um pouco da mágoa, sabe, algumas coisas que eu fazia, era muito em cima disso, sabe, assim, eu vou mostrar, eu vou fazer sucesso, eu vou ser reconhecido, porque eu vou mostrar os meus valores, aquilo, quem realmente eu sou. É ridículo isso, né? Porque você não precisa disso, a gente não precisa disso, né? A gente não precisa provar absolutamente nada a ninguém. Se vê alguém na minha vida que eu quero provar alguma coisa, é a mim mesmo, né? E se eu quero hoje ser um exemplo, né, que seja um exemplo de coisa boa, de um bom pai, de um bom companheiro, né, de uma pessoa que centra o seu trabalho numa grande família maravilhosa que nós somos todos, essa família Aleixo, eu hoje penso, se eu for né, racionalizar se eu devo alguma coisa, alguma satisfação, é as pessoas que representam para mim hoje o meu futuro, não mais o meu passado. O perdão é uma coisa que não tem como fugir dele, não tem como. Então, o que é que geralmente as pessoas fazem, que eu vi hoje claramente, e eu já fiz isso também, por isso que eu me identifiquei, porque isso é uma história minha também. Adia, sabe? Fica anos, 15 anos, 10 anos, carregando aquilo, sabe? E aí teve uma segunda, né? Na segunda eu até perguntei, mas por que você não conversa? Você ainda tem essa oportunidade de estar se encontrando com essas pessoas, né? De estar acordando na mesma casa com essas pessoas. E ela falou para mim assim, não, mas não adianta, eles não me ouvem. Mas por que eles têm que ouvir? Por que eles têm que acreditar? Por que eles têm que aceitar o seu perdão? Eles não têm que. No fim, é você que tem que se perdoar. É você que tem que... me perdoa, eu perdoo vocês, e aí vocês vão fazer com isso o que vocês bem entendem. Isso é uma questão de ordem, não é? Uma questão de ordem. Você vai ver muito melhor assim, mais rápido, né? Vou lá, você é um desgraçado, você me feriu a vida toda. Se a pessoa não aceita, vem uma discussão, mas fale, tire isso de dentro de você, porque é a pior coisa que existe, sabe, nessas questões, pior do que esse encontro, pior do que essa discussão, é a carga que você leva. Durante tantos anos, você carrega um fardo, sabe, você carrega uma coisa que pesa, você carrega uma coisa assim, que vai te machucar, e vai te maltratar, e vai fazer um monte de... Primeiro, você pega essa carga toda, né? Aí você faz o que com isso? Você cria um monte de mecanismos. Esses mecanismos desviam a gente do caminho da gente. Eles vão desviar você do seu caminho. Porque esses mecanismos são criados em cima de uma discussão, sabe? Em cima de uma tragédia, em cima de uma confusão, em cima de conflitos, em cima de crenças, de dogmas. 90% de tudo isso é irreal. Isso não é real, isso pertence ao mundo, sabe, dos vivos, não ao mundo do espírito, não ao mundo espiritual. O mundo espiritual, ele liberta, a consciência espiritual liberta. O mundo físico aprisiona, sabe? A raiva, o ódio são coisas muito materiais. Então vai lá e resolve. Uma outra questão, assim, dessa questão que envolve o perdão e resolver literalmente assim com as pessoas que você tem um conflito, é assim, que depois de um tempo, vamos combinar, muita coisa muda. Muita coisa muda. A vida passa rápido. Você olha para trás assim, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ontem era Ano Novo e Natal. Já estamos a 1/4 do ano de 2018. Então é muito rápido, tudo é muito rápido. E de repente você carrega nesse período aquele desamor, toda aquela sujeira, toda aquela confusão, toda aquela porcaria, você carrega. E esta confusão e esta porcaria que você carrega, isso muda a sua história, isso muda a história do outro. E as histórias são mudadas.
E elas desviam o caminho. E depois o que é que tem que se fazer? É retomar esse caminho. Aí uma pessoa que espera 10 anos para resolver, espera uma coisa, né, lá na frente para resolver, durante esse período, durante essa trajetória do não perdão, durante essa trajetória, esse lixo só se acumulou, só se avolumou, essa coisa foi piorando a cada dia, piorando a cada dia. E aí muitas coisas na caminhada mudaram por causa disso. E aí como é que você vai fazer para retomar? Aí quando você for lá, quando você for resolver isso, sabe, 10 anos depois, então você tem 10 anos de prejuízo para recompor. Você tem 10 anos de sujeira para limpar. Você tem 10 anos de uma coisa escura para clarear. Então, quanto mais cedo for, melhor. Quanto mais cedo for, melhor. Quanto mais rápido você atua, melhor. Porque a partir daí você pode ter um caminho novo, você pode ter mais clareza na sua caminhada. E isso é se libertar. Quando a gente resolve uma questão, a gente se liberta dela, para poder a gente continuar a nossa jornada. Afinal de contas, o ser espiritual é solitário. Não existe aqui família, não existe aqui irmão, não existe aqui mãe, não existe aqui pai. O que existe aqui é um ser só. E esse ser só morre sozinho. Mesmo que morra lá com muita gente, onde ele vai estar, não necessariamente aquele povo todo que morreu com ele esteja lá. Porque a gente pertence a uma dimensão muito particular. E nesta dimensão a gente se integra com os nossos iguais. E se a gente levar a pendência, vamos combinar, vai ter que ficar aqui vagando para ter que resolver e purificar todas essas questões que são uma porcaria na vida da gente. Então hoje eu vi 3 pessoas carregando fardos antigos de até 15 anos de fardo. E eu fico vendo, em 15 anos, tanta coisa mudou, mas não mudou o fardo. 15 anos, tanto caminho se trilhou, mas com aquele fardo. Tantos anos, né? São tanto tempo, é um tempo enorme. São 15 anos, 10 anos, 20 anos, é um tempo enorme da vida. E naquele tempo, nada mudou. Então é incrível essa capacidade que a gente tem de fazer isso com a gente. Porque no fim, aí não é fazer com o outro, é fazer com a gente mesmo. Então, perdão é súbito, perdão é imediato. Não deixe nada para depois, não leve nada com você. Sabe? Não leve nada. O que você tem que levar com você é sua vida, é o seu ser em particular. São suas verdades. E assim, não dá para ficar carregando o fardo que tem a ver com o outro. Se você tiver que carregar peso, fardo, carrega o seu, o que tem a ver com você. O que tem a ver com as suas dificuldades. Puta, ainda sou invejoso, eu sou muito ambicioso, eu sou muito egoísta, eu sou muito mesquinho, eu sou muito ciumento. Pronto, isso é coisa tua. Isso é uma coisa que é você que tem que responder por isso e você tem que se aprimorar. Se isso é uma questão de ordem. Porque pode ser que para você ser assim é bom. Ser assim é muito pessoal, é muito particular. Agora, carregar coisas que têm a ver com o outro, realmente não dá. Então, estamos em tempos novos, em tempos jupiterianos. Saturno já era, né? Ele vai aí, entregou o poder ao filho e a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar esse ano para colher o que a gente plantou. E, assim, de preferência, colher o que a gente plantou de bom. Porque nem só de pão vive o homem, mas também do alimento que vem do seu espírito. Perdoar é bom, perdoar é ótimo, perdoar é maravilhoso, perdoar é o máximo, porque o perdão ele vem com uma lavagem interna, entendesse? Ele vem te lavando, ele vem te reformulando, ele vem te reconstruindo, ele vem te regenerando. O perdão é uma força alquímica de transmutação. Você transmuta com o perdão aquilo que a gente diz transmutar o chumbo e fazê-lo ouro, que reluz e só faz bem. Então foi esse o meu aprendizado de hoje. Espero que eu tenha aí passado alguma imagem boa para vocês, alguma coisa boa para vocês. É uma experiência interessante, porque eu vejo no meu consultório a doença que nasce daí, entendeu? Então isso aí é um bom preventivo, não é? Um bom preventivo.
é perdoar. É um excelente preventivo, sabe? Assim como caminhar, fazer exercício, comer bem, sabe? Tomar um bom vinho. Isso é muito bom. Entendesse? Então perdoar também é assim, como se fosse uma longa caminhada, sabe? Como se a gente estivesse limpando e deixando o espírito muito mais forte do que ele já é. Tchau. Perdoe.